Olá! Hoje vamos fazer uma análise eh, bem focada nas ideias de Raju Bansav sobre o tarô. A base aqui são trechos do livro dele, As Chaves do Tarô. É um guia prático, né? A ideia é facilitar o acesso a esse universo. Nosso objetivo aqui é, assim, extrair os conceitos-chave, a abordagem prática do Bansav, tentar desmistificar um pouco o uso do tarô. Ok, vamos explorar isso juntos. Certo. Então, para começar, o que é o tarô segundo Banzhaf? Ele enxerga como um jogo de cartas bem antigo, mas com tipo duas funções. Uma que ele chama de profana, para adivinhação mesmo, e outra de iniciação, mais voltada para insights espirituais, sabe? As cartas seriam como espelhos de imagens arquetípicas da nossa alma. A estrutura básica: 78 cartas, tem os 22 arcanos maiores, que são aquelas figuras mais conhecidas, o mago, a imperatriz, e os 56 arcanos menores, que parecem mais com um baralho comum, divididos em 4 naipes. E sobre as origens, ele deixa claro que ainda tem um certo mistério, né? Provavelmente surgiu na Europa, ali pelo século XIV. Talvez com alguma influência de jogos islâmicos, quem sabe? A primeira menção escrita que se tem é de 1377. Mas um ponto assim fundamental na evolução foi o tarô de Rider-Waite, já no século XX. A grande sacada deles, né, foi ilustrar todas as 78 cartas, não só os arcanos maiores e as figuras da corte, como era antes. Exato. Antes os menores eram só os símbolos do naipe repetidos. Isso mudou tudo para a interpretação dos arcanos menores, deixou bem mais intuitivo, uma virada de chave mesmo. Totalmente. E é aí que a abordagem do Banzhaf se encaixa bem. O livro dele tenta simplificar essa interpretação. Ele dá a palavra-chave para cada carta, pensando em contextos diferentes: trabalho, amor, autoconhecimento. E ele também apresenta 21, é isso mesmo, 21 sistemas de jogar as cartas, os layouts. Cada um pensado para um tipo de pergunta diferente. Ele bate muito na tecla de que escolher o layout certo é crucial. Faz sentido. Mas ter 21 layouts, será que não acaba sendo um pouco complicado para quem está começando? Mesmo com as palavras-chave? É um ponto, mas acho que a aposta do Banzhaf é que essa variedade ajuda a focar melhor a questão, sabe? Em vez de usar um layout genérico para tudo, ter um específico tipo para tomada de decisão ou para analisar um relacionamento, isso direcionaria melhor a interpretação. A ideia é que a própria estrutura do layout já começa a dialogar com a pergunta. Entendi, entendi. E como ele sugere fazer a consulta em si? Ele diz que quase toda pergunta é válida, exceto aquelas de sim ou não. Ah, sim, o clássico sim ou não. É, porque o tarô para ele serve mais para explorar as consequências das nossas escolhas, né? A ideia é que as cartas acessam o inconsciente. Isso. E o inconsciente não opera com essa lógica linear de tempo e espaço que a gente está acostumado. Exato. As imagens seriam o alfabeto da alma, é assim que ele chama. Exatamente, o alfabeto da alma. Acho essa expressão Ele ótima. até recomenda usar a mão esquerda para tirar as cartas, né, ligando ao lado intuitivo. Sim, o lado direito do cérebro, a intuição. E sobre a validade da leitura? Quanto tempo dura? Ele sugere uns 3 meses, mais ou menos. A precisão diminuiria com o tempo. E algumas cartas até dariam pistas sobre o ritmo das coisas. O 8 de paus, por exemplo, indicaria aceleração. Já um 7 de ouros, ou enforcado, ou 4 de espadas, sugeririam mais lentidão, uma pausa. Interessante isso do ritmo. E a confiabilidade? O quão confiável é o tarô na visão dele? Olha, ele faz uma analogia que eu acho bem boa. É tão confiável quanto o conselho de um velho sábio. A leitura seria mais precisa para entender o passado e o presente. O futuro aparece mais como uma tendência, sabe? Não como um destino inevitável. E aqui tem um ponto-chave. Quem lê o tarô não é um adivinho que prevê fatos concretos. É mais um tradutor. Um tradutor dessa linguagem simbólica que emerge do inconsciente naquele momento. Ah, tradutor. Gostei disso. Tira o peso do prever o futuro. Exato. Muda a perspectiva para uma interpretação ativa do momento. Essa ideia do tradutor é forte mesmo. O Banzhaf também explora os arcanos maiores como a jornada do herói, né? Começando com o louco, e tem uma parte que ele chama de viagem pelo mar de trevas, que seriam as cartas 12 a 19, representando os desafios mais profundos. Sim, a parte mais densa da jornada.
E ele usa uma ferramenta chamada quintessência também. Isso, é quintessência. É a soma dos números das cartas que saíram na leitura. O resultado é reduzido a um número entre 1 e 22, que corresponde a um arcano maior. É tipo uma carta guia, um resumo energético da leitura. Legal. E aqui a coisa fica bem interessante. O Banzhaf discorda totalmente daquela mudança que o Waite fez na numeração da justiça, que era 8 e virou 11, e da força, que era 11 e virou 8 no baralho Rider-Waite. Sim, ele defende a ordem original com unhas de dentes. A argumentação dele é toda baseada na simbologia dos números e na mitologia. Para o Banzhaf, o 8, com aquela simetria visual, representa o equilíbrio, a ponderação, a justiça mesmo. Pensa na balança. Faz sentido visualmente o 8. Já o 11, que vem depois do 10, que seria a completude, representa a transgressão, o excesso, a força vital. Algo que ele acha mais alinhado com a força domando o leão, sabe? Ele sentia que a ordem original tinha uma fluidez arquetípica mais coerente. Puxa, que interessante essa defesa da estrutura original. E para quem quer aprender assim na prática, o que ele recomenda? Algo bem pé no chão, na verdade. Ele sugere tirar uma carta por dia, ou por semana, ou por mês, e observar como aquele arquétipo, aquela energia da carta, se manifesta na sua vida cotidiana. Ah, tipo um diário de tarô? Quase isso. É um jeito de aprender essa linguagem da alma pela experiência direta, sabe? Para ir pegando o jeito. Ele também recomenda muito mergulhar nos mitos associados às cartas, para aprofundar o entendimento, não ficar só na palavra-chave. E para conectar tudo isso, Banzhaf reforça uma visão de mundo que está bem presente no livro. A ideia de que o acaso, na verdade, não existe. O que a gente percebe como coincidências seriam só interconexões, padrões que a nossa mente consciente não consegue mapear direito. O tarô seria, então, uma ferramenta para acessar esses padrões ocultos. Isso deixa a gente com uma provocação final, né? Se não existe acaso, e o tarô reflete nosso inconsciente, e esses arquétipos universais, se ele mostra conexões que a gente não vê normalmente, será que a grande chave do tarô, pensando com Banzhaf, não é exatamente prever o futuro, mas sim nos ajudar a entender as forças, os padrões invisíveis que estão moldando a nossa jornada agora, no presente? Então, o que a gente tira disso tudo? Fica aí a reflexão.